Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos retornando às atividades do canal, agora com um tema muito importante na vida de todos nós, porque todos nós vamos passar por essa situação. Hoje nós vamos falar sobre o desencarne de entes queridos, desencarne de pessoas que são importantes em nossas vidas, que tiveram relevância na nossa caminhada nessa encarnação. Eu gostaria de falar, primeiramente, sobre a imortalidade da alma, que é um conceito muito importante para que a gente entenda esse processo do desencarne. A imortalidade da alma, segundo a doutrina espírita, é o fato do espírito ser imortal. Então, diferentemente de outras doutrinas materialistas, o espiritismo tem a certeza de que existe uma vida após o desencarne, o desenlace do corpo físico. Sendo assim, o reencontro com aquele indivíduo ao qual nós somos caros nessa vida irá acontecer em determinado momento. Nem sempre ele é instantâneo, nem sempre ele é imediato, mas vai acontecer. Esse é algo que a doutrina espírita nos traz, até pela questão da afinidade entre esses espíritos. É importante a gente observar, enquanto espíritos, enquanto seres encarnados, que esse é um processo natural e que cabe a nós nos prepararmos para esse processo, tanto para o nosso processo de desencarne, quanto para o desencarne daqueles que nós amamos. E isso faz uma diferença significativa em nossas vidas. Uma diferença que pode fazer com que a gente encare esses momentos de uma maneira muito melhor. De uma maneira onde a dor consiga ser algo suportável. Então, a doutrina espírita, através das cartas psicografadas, através das obras psicografadas, da codificação da doutrina espírita, tudo isso fortalece a gente para esse tipo de momento. Lucas, quer dizer então que o espírita, aquele que já estudou a doutrina, ele não sente saudades, ele não sente a dor nesse momento? Óbvio que não. Todos nós, sejamos espíritas ou não, sentimos esse momento. Porém, com o estudo, com a certeza desse reencontro, a certeza da imortalidade da alma, a tendência é que essa dor a gente consiga controlar. As saudades é um sentimento positivo, porque a gente só tem saudade daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. Então, o que a gente sempre orienta nesse sentido é que a gente procure, nesse momento de separação, manter uma frequência em que não abale o espírito que partiu e que mantenha a gente em uma situação menos degradante. Então, o desespero, a inconformação, todos esses sentimentos são sentimentos que geram repercussões negativas ao longo desse processo. Como a gente sabe que todos nós vamos sentir isso, sejamos nós partindo ou outros partindo, a gente precisa se preparar de fato. Seja através da religião, seja através da meditação. A doutrina espírita consegue fortalecer nesse aspecto, porque ela dá subsídio sobre o plano espiritual e sobre como funciona todo esse processo. Por isso, a gente procura publicizar o quão bem a doutrina espírita faz. Muitos irmãos chegam à doutrina espírita pela dor desse momento, que realmente é uma dor em determinadas situações insuportável. Uma mãe ficar separada de um filho, um pai ficar separado de um filho, é muito complicado. Porém, se a gente previne, e repito, não quer dizer que a gente não vá ter dor nesse momento, mas a gente pode entender a circunstância de uma maneira diferente e fazer com que essa dor seja algo suportável. O que a gente pode observar, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas estão partindo, é que a nossa sociedade ainda não está preparada para esse fenômeno do desenlace, da separação. Então, o aconselhamento vai nesse sentido do estudo, seja através da Bíblia, seja através do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo,
é algo que a gente precisa ir se fortalecendo diariamente, por mais difícil que seja. Não é algo fácil a gente pensar na separação de alguém que a gente ama. Mesmo hoje tendo a certeza de que se trata de uma separação temporária. Lá atrás, sem ter esse conhecimento da doutrina espírita, o que mais me angustiava sobre a questão da morte era a incerteza. Era não entender para onde aquele indivíduo foi, se aquele indivíduo continuou existindo. E hoje a gente tem a certeza, através dos estudos, de que se trata de um processo natural, ao qual já passamos diversas e diversas vezes, já nos separamos temporariamente muitas vezes do nosso núcleo familiar, das pessoas que a gente ama, e que a gente precisa se fortalecer em relação a isso. Eu, particularmente, fui testado na prática em 2017. Eu conheci a doutrina em agosto de 2016. Procurei me aprofundar, estudar, fazia 2 cursos que a gente chama de ESD, né? O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, em 2 casas diferentes, para que pudesse conhecer um pouco mais, porque realmente me apaixonei. E em fevereiro de 2017, minha mãe partiu para a pátria espiritual. E naquele momento, eu percebi a diferença que a doutrina espírita fez em minha vida. Porque se não fosse a doutrina espírita, eu não sei como eu me portaria diante de uma situação tão dolorosa. Porém, com o estudo e de fato com a certeza que veio através desse estudo, eu pude me portar de uma maneira onde a dor foi suportável. Uma dor muito grande, uma saudade muito grande, mas suportável. E ela persiste até hoje. E a gente procura se alimentar ainda mais desse estudo, dessa fé, para que a gente possa seguir da melhor maneira possível. Então, fica aqui um convite para o dia 6 de agosto, onde eu vou estar fazendo uma palestra através do Instagram do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Sebenge que vou colocar aqui embaixo o arroba, né, do Instagram, onde a gente vai tratar exatamente sobre essa partida dos entes queridos. E aí, com maior fundamentação, seja do Livro dos Espíritos, seja da série de André Luiz, entre tantas outras obras que nos ajudam demais nesse momento. Então fica aqui esse convite. Deixem temas para que a gente possa tratar aqui no canal. É algo que eu tenho tido dificuldade hoje em dia e que eu peço a vocês que enviem temas através dos comentários aqui para que a gente possa dar continuidade ao canal, tirando dúvidas, conversando sobre determinados temas. Um agradecimento pela atenção de vocês e fica esse convite para a gente se encontrar no dia 6 de agosto. Certo? Que Deus possa fortalecer todos nós nesse momento difícil de isolamento que estamos passando, né? De separação temporária das pessoas que a gente ama, mas que tudo isso vai passar e a gente precisa sair fortalecido disso tudo. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.